Queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração ao longo de alguns anos, que tem sido assim um divisor de águas na minha vida. Sempre eu fico muito feliz de vir para aqui, muito feliz pelos nossos pastores, nossos discipuladores, que nós amamos, honramos, e que sempre temos um desejo intenso deles ir estar com a gente e passar mais tempo lá. Mas sempre vão correndo, mas que Deus prepare o momento certo para que eles possam ir passar mais tempo lá, porque nós amamos muito ouvi-los. E assim, você já tem muito deles aqui, né? Toda semana. Então, que nas férias desse ano haja uma programação para passar pelo menos uns 15 dias lá com a gente. Queridos, o lugar que você está é um lugar santo. Esse lugar é um lugar muito santo. A casa do Senhor. A liderança dessa igreja é uma liderança muito especial. Honre e respeite isso. Eu lembro que quando nós começamos nossa célula lá em Natal, mesmo praticando uma série de princípios, a gente passou mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, sem falar sobre dízimo, sem falar sobre oferta, porque nós tínhamos medo de ser taxado como charlatões, como pessoas que queriam se aproveitar. E eu lembro que quando a Zoe começou aqui, era tudo que a gente sempre sonhou. Não era igreja, era família Zoe, né? A gente queria ser uma família, uma igreja que acontece todos os dias. Não apenas um encontro, nem um culto, onde daqui a pouco você sai, ninguém te viu, ninguém te percebeu, você não tem oportunidades de se incluir nos ambientes e tal. Esse sempre foi o nosso desejo. O nosso desejo sempre foi ser uma família. E quando nós conhecemos essa família, ficamos maravilhados. E assim, vários princípios, várias coisas que Deus nos ensinou ao longo desses anos, eu vim praticando esses princípios, eu vim vivendo esses princípios. E hoje eu quero falar sobre 2 princípios para multiplicação financeira. Não sei se você já buscou na palavra de Deus, mas existem fórmulas na Bíblia de como você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Existem 3 grandes áreas que a igreja abandonou: sexo, política e dinheiro. E todas essas 3 grandes áreas o diabo se apoderou. E hoje a igreja enfrenta muita dificuldade para conseguir com que essas coisas possam ter um entendimento segundo a palavra de Deus, à luz da sua palavra. Nesse tempo eu quero falar algumas coisas para vocês, né? Eu vou até abrir algumas coisas da nossa vida mesmo, para que vocês possam entender como a gente tem trabalhado, o que é que a gente acredita, o que é que a gente vive mesmo. Existe uma diferença muito grande em prosperidade e enriquecimento. Prosperidade não se resume a dinheiro. Prosperidade fala sobre todas as áreas da vida crescerem e serem bem-sucedidas. Jesus, lá em João 10:10, ele diz: eu vim para que vocês tenham uma vida e tenham ela com abundância. Essa palavra abundância no original quer dizer mais, além, acima. Mas ela quer dizer acima de tudo que você entender como mais. Então Jesus veio não para que você tenha uma vida sofrida, uma vida cheia de dificuldades, onde entra ano e sai ano e você está ali sempre na peleja, né? Eu conheço pessoas que desde quando eu me converti estou na luta, e isso não existe. As maiores lutas, elas são na mente. As maiores dificuldades, elas são na mente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em 2017, eu conheci uma pessoa que ele disse bem, eu lembro que a gente trabalhando lá e às vezes ele fechava um negócio assim, ganhava 20 mil reais, um negócio. E às vezes eu chegava e dizia bem assim: mas Senhor, esse cara enche o carro de mulheres, vai para os motéis, passa dias lá dentro, final de semana, e eu gerenciando, enriquecendo o cara. Senhor, e eu não vejo a minha vida prosperando, crescendo, avançando como a vida dessa pessoa. 2 coisas o Senhor me falou. Primeiro, que aquele lugar era uma escola para mim. E segunda coisa que Deus me falou foi que Ele procura pessoas que Ele possa fazer enriquecer à luz da sua palavra. Porque, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Como gerente, eu tinha contato diretamente com o cliente.
E 98% dos cristãos, eles não utilizam as ferramentas de Deus para viverem uma vida próspera. 99% dos cristãos que são comerciantes mentem para fechar um negócio. 99% dos cristãos, eles vivem como qualquer uma outra pessoa. Eles não utilizam o sacrifício da cruz. Eles não utilizam a palavra de Deus. Eles não utilizam as bênçãos, os métodos, as direções que tem na palavra de Deus. Você pode fazer uma pesquisa com os comerciantes que tem aqui hoje. Pergunte quantos deles oram antes de abrir sua empresa. Pergunte quantos deles fazem uma campanha para que Deus possa destravar as suas finanças e crescerem. Mas as pessoas oram pelos filhos, as pessoas oram para serem curadas, as pessoas oram para viverem um casamento abençoado, mas elas não pegam na palavra de Deus os princípios para as suas finanças. Elas não pegam na palavra de Deus. Ter pouco ou nenhum dinheiro não está relacionado à miséria. Miséria não está relacionada à quantidade de dinheiro, porque existem pessoas que são ricas, mas elas continuam com a mente de miséria. Enquanto existem pessoas que são pobres e são abundantes. Então, o quanto você tem, o quanto você investe, não determina quem você é. Existem alguns gatilhos que quando eles são acionados, eles ativam um enriquecimento sobre a vida de quem conhece e pratica. Eu quero falar sobre dois deles. Eu quero falar sobre dois deles essa noite. O que faz uma pessoa enriquecer não é o quanto ela tem ou o quanto ela investe, mas o quanto ela teve transformado a sua mente em relação a finanças. A pessoa precisa entender, enxergar o dinheiro como Deus enxerga. Enxergar a vida como Deus enxerga. Eu queria que você olhasse para 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, você começasse agora rapidamente a fazer uma reflexão. E analise quantas mudanças aconteceram na sua vida financeira. E veja que elas foram proporcional. As mudanças foram proporcional ao quanto houve de transformação na sua mente em relação a finanças. Ela é proporcional. No livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor diz que se repartissem todo o dinheiro do mundo, se você pegasse todo o dinheiro do mundo e repartisse de forma igual, em quantidade igual para todas as pessoas do mundo, rapidamente o dinheiro voltaria para as mesmas mãos, porque não está relacionado ao quanto você tem, está relacionado a como você é, como você lida com o dinheiro, como você lida. Em 2014 eu comecei a estudar sobre finanças, eu comecei a ler sobre finanças. E eu quero dizer uma coisa, isso aqui que eu estou falando para vocês, vão ser princípios que vocês vão colocar em prática e que vocês vão ter mudanças imediatas. Lá eu estou ministrando já a parte de administração, hoje eu vou falar sobre 2 princípios. A parte de administração eu falo depois. Mas eu queria que vocês colocassem isso em prática e que vocês fizessem uma prova com vocês mesmos. E vocês vão ver como Deus vai se manifestar de uma forma tão linda na vida de vocês. Sonhe, você precisa sonhar. Você tem que sonhar, sonhar, sonhar. A palavra que Deus me dá desde o ano passado é sonhar. Não se nivele às pessoas que estão ao seu lado, porque Deus pode te usar para fazer algo totalmente diferente das pessoas que estão ao seu lado. Então, agarre a palavra de Deus, receba ela para você, deixe ela nascer no seu coração, se apaixone por ela e você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você sabe o significado do dinheiro para Deus? O que é que significa o dinheiro para Deus? Isso daí eu não vou responder, eu vou deixar você pesquisar. Você precisa entender o que é que o dinheiro, qual o significado do dinheiro para Deus. Você sabe que família é projeto, filho é presente, mas e o dinheiro, o que é? O que é que simboliza o dinheiro para Deus? Existe um livro chamado O Livro que Transforma Nações, que ele diz que sempre, hoje as nações que são as nações mais ricas da terra, antes elas foram alcançadas pela palavra de Deus. E os lugares onde existe miséria na terra, o evangelho chegou lá. E esse livro não é uma revelação, esse livro é um estudo. Fala o ano que teve o avivamento, fala tudo de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa.
E assim, eu quero que você entenda nessa parte introdutória que Deus quer enriquecer a sua vida. Que Deus quer te abençoar muito. Que Deus quer te fazer de você uma pessoa muito próspera. Talvez você diga bem assim: pastor, eu estou ganhando um salário mínimo hoje. Quando eu comecei a ouvir essa palavra que vocês estão ouvindo hoje, eu era sustentado por ofertas, por doações que eu recebia. Nem um salário mínimo eu recebia. Casado e com 3 crianças. Mas eu fui aprender os princípios, sabe por quê? Porque eu entendo que quando Deus me ensina uma coisa, Ele está me preparando para um tempo que vai vir. Se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa palavra, Deus está preparando você para um tempo que Ele vai trazer sobre a sua vida. O apóstolo Luiz Hermínio disse que ministrações que ele escreveu em 2007 seriam para pregar em 2017, 20 anos depois. Então Deus está falando algo com você e Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Queridos, tem um jovem que ele está passando uns dias lá em casa e ele chegou lá e eu estava conversando com ele uns 15 dias, 3 semanas atrás, e conversando com ele sobre finanças. E ele é um cara que tem uma mente aberta, um engenheiro, um cara muito gente boa. Eu amo conversar com ele, inclusive ele está pregando lá agora. E assim, eu estava conversando com ele, ele disse assim: pastor, uma das coisas que Deus tem mais me ministrado nesses últimos dias é a forma de vocês viverem, como vocês lidam com finanças. Nós temos estipulado R$70 por mês para nós gastarmos com lanche. Acabou os R$70, ninguém sai mais. Nós não saímos mais. Isso aí eu trato mais na parte quando eu falo sobre administração. Nós gastávamos todo dia lanche com as crianças. Aí eu mandei fazer sanduíche natural, comprei um peito de frango, pão de forma, fez sanduíche natural. Antes de cada um sair para a escola, vai lá, pega o seu sanduíche natural e vai para a escola. Então você aprender a administrar aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida é um pilar primordial para você poder administrar o que vai sobrar e assim você poder fazer multiplicar lá na frente. O nosso maior problema é que nós muitas vezes olhamos o seguinte: se nós juntarmos R$100 por mês, no final do ano você vai ter quanto? Diga 1.200. Está errado. Não é 1.200. Porque quando nós obedecemos um princípio, no meio do caminho, Deus destrava a bênção que está sobre esse princípio. Então você precisa entender isso. Quando, não são todas as pessoas, mas tem algumas pessoas que Deus toca no meu coração para a gente ajudar. E aí eu chego no grupo dos meus discípulos e digo bem assim: olha, essa pessoa está precisando de ajuda. E eu não vou ajudar ela só, mas eu vou dar a vocês a oportunidade de ajudar ela. Rapidamente a galera chega lá. Há uns 2 anos atrás, nós estávamos em um momento para líderes. E naquele momento para líderes, a gente estava andando assim. E eu sentei e fiquei do lado da piscina olhando. E era como se eu estivesse lá dentro da igreja. Deus me deu uma visão. E aí as motos, elas começavam a subir para o céu. Eu disse: que viagem louca. E começavam a descer carros. Em 3 meses, 3 líderes da igreja compraram seu primeiro veículo. Ou trocaram por um veículo quase zero. Então assim, quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em prática, é destravado algo sobre a nossa vida. Você pode estar aqui essa noite e você pode continuar sendo a mesma pessoa, dizendo bem assim: mas será, ou você pode escolher fazer como aqueles que creram. O apóstolo Paulo disse: eles creram, por isso declararam. E nós cremos, por isso declaramos. E quem declara vive a palavra de Deus. Quem declara, quem transforma as nossas vidas é a palavra de Deus. Agora existem muitos maus testemunhos também, né? Existem muitos maus testemunhos. Eu conheço uma pessoa que é pastor, ouvi falar de um pastor que ele é pastor de 3 igrejas. E o cara vive das cestas básicas que são deixadas lá no pé do altar. Deus tem uma vida abundante para todos nós. Deus tem uma vida próspera. Deus tem uma vida bem sucedida. Vai de como você quer viver isso. Vai de como você acredita e desafia você mesmo a colocar em prática os princípios de Deus. Deus tem um plano chamado Evangelho. Deus tem um projeto detalhado desse plano chamado Bíblia. Deus tem uma força-tarefa para implantar o seu plano chamado igreja. E o presidente desse plano se chama Espírito Santo, que está em todos os locais ao mesmo tempo.
Veja que equipe sensacional, mas o maior problema está na equipe, está na igreja. Porque a igreja começou a se acostumar. Não, porque nessa vida nós vamos viver lutas, nessa vida nós vamos viver dificuldades. Nós estamos trabalhando aqui para um futuro, para algo que nós vamos viver. Não, gente. Nós já começamos a vida eterna. A matéria vai cair, mas o espírito vai continuar. E a vida abundante que Jesus tem para nós, ela já começou. Ela não vai começar. Jesus, ele falou muito sobre o futuro. Jesus, ele falou muito sobre futuro a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Mas o problema é que muitas pessoas, Jesus precisava preparar uma igreja que iria enfrentar uma tribulação, que ia passar 15, 18, 20 anos depois. A destruição que ia vir sobre Jerusalém. Então por isso que Jesus pregou sobre muitas coisas. Mas tem pastores que estão subindo no altar da igreja e só prega choro, só prega dificuldade, uma vida de canseira, uma vida que você tem que se acostumar e se acomodar a sofrer, porque aqui é só ripa no espinhaço mesmo, né? Aqui você vai só sofrer e a vida próspera é quando você morrer. Isso não é verdade. Eu quero dizer para vocês que existem muitos talentos dentro da igreja, fazendo pessoas, as empresas que trabalham enriquecerem, mas não conseguem se ver como dono da sua empresa. Eu conheço um casal de um talento absurdo lá na igreja, mas eles ainda não conseguiram se ver sendo os donos da empresa deles. Eles só conseguem se ver trabalhando em um local, porque trabalhar para os outros é mais cômodo. Isso precisa ser destravado na mente do povo de Deus, amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça. Senhor Jesus, vai destravando, Senhor, a mente do teu povo. Meu Deus, essa palavra sendo ministrada nesse momento, nesse tempo, é porque o Senhor quer destravar algo. Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. Faz aquilo que uma palavra, Senhor, por si só não pode fazer, mas a palavra que brada do céu, essa faz. Essa transforma. Essa faz nascer, Senhor, algo onde não existe expectativas. Senhor, vem destravando a mente do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Aplauda Ele por isso. Essa visão de dificuldade, de pregação, faz com que muitas pessoas dinâmicas do mundo, elas acabem olhando para os cristãos e às vezes até rindo deles, menosprezando eles. E muitos talentos que estão aqui sentados são agarrados pelas empresas, que investem forte e que só gera fortuna para os outros. Eu enxergo a igreja, você imagina a igreja aqui, a igreja está no tempo de construção. Se a igreja tivesse 2 lojas de carro, lucro de carro usado, 3 mil, 4 mil, comprando bem, o segredo está no comprar bem, R$2.500, R$3.000, uma empresa mais ou menos chega a vender 15 carros por mês, tem empresa que chega a vender muito mais que isso. Você já parou para imaginar como essa igreja estava levantada, como tantas coisas já estavam acontecendo? Eu enxergo a igreja, ela gerando uma riqueza muito grande, sendo dona de várias empresas, e não apenas esperando nos dízimos e nas ofertas. O povo que está na igreja chega, não, esse projeto é de Deus, vamos investir, vamos fazer, é nosso, é meu. Se você já leu Ageu, eu acredito que você sabe o que é que eu estou falando. Eu quero falar essa noite sobre 2 princípios simples. Antes disso, eu vou contar um testemunho, mas o que eu vim para falar foi algo muito simples. Muito simples. Eu conheci um homem que é um referencial para mim em ensino. Tudo que vocês estão ouvindo aqui tem coisa dele, tem coisa minha, tem testemunho de vida, está tudo misturado. O nome dele é Arão Xavier. Pastor Arão disse que viveu uma vida, filho de pastores, e uma vida com tanta dificuldade, uma vida com tanta luta, uma vida com tanto choro, com tanta, as coisas tudo sempre na limitação. E ele disse que sempre teve vontade de fazer uma pergunta para o pai dele e ele nunca fez. Ele disse que quando se tornou adulto, ele chegou e disse bem assim: pai, eu posso fazer uma pergunta, Senhor? Ele disse: pode, meu filho. Ele disse: pai, mas a pergunta que eu vou fazer coloca em xeque a sua integridade. Ele disse que o pai dele olhou para ele assim e disse: fale logo. Aí ele disse bem assim: pai, o senhor é dizimista? Ele disse bem assim: meu filho,
eu sou um pastor e eu recebo um salário que já é provido do altar, então não precisa dizimar. Ele disse: pai, está aí o motivo pelo qual a nossa família sempre passou tanta dificuldade. Esse pastor que eu estou falando para vocês, ele já era um adulto vivendo em uma condição muito difícil. Em 2017 eu ouvi esse testemunho, ele pregando na Igreja da Paz. E em agosto de 2017, ele tem 3 empresas hoje, aplicando os princípios de Deus à vida dele. Em agosto de 2017 ele já tinha ofertado para a igreja mais de R$1 milhão. Com 3 empresas extremamente bem-sucedidas. O pessoal na igreja dele... Amém, é o pastor Glauco, esse cara aí, ó. E essa igreja é vocês, amém? Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que o homem próspero ama a Deus e ama os seus princípios. Diga: eu amo a Deus e amo os seus princípios. Agora fala um pouco mais forte, diga: eu amo a Deus e amo os seus princípios. Preste atenção que dizer amar a Deus, vocês falaram mais forte, mas amar os seus princípios são um pouquinho mais fraco. A maioria dos crentes, eles amam a Deus. A maioria dos crentes, eles amam servir a Deus. Vocês viram me tocando aqui, que negócio bonito, né? Eu não entendo nem para onde vai, mas tão bonito o pessoal apertando nos dedinhos aqui, né? Tocando. Esse pessoal ama servir a Deus. Mas nós precisamos entender que uma coisa é amar a Deus e outra coisa é amar os seus princípios. Eu posso amar a Deus e não amar os seus princípios. Os meus filhos podem me amar e não amar o que eu faço, não amar o que eu acredito. Isso é possível. Como amamos a Deus, como amamos a Deus, mas não os seus princípios, logo nós não praticamos os seus princípios, porque nós só praticamos, nós só investimos naquilo que nós amamos. Veja quando você vai para o shopping, passa lá, né, vê aquela bolsa que você gosta, mulher bolsa, homem, sei lá. Você passa lá, vê aquela bolsa tal, cara, você vai e compra. Por quê? Porque você gostou, porque você amou. Você só investe naquilo que você ama. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga bem assim: eu te amo. Mas nesse momento não fale comigo, porque eu quero que Deus fale comigo. Aleluia. Então, nós só colocamos dinheiro naquilo que nós gostamos, naquilo que nós amamos, naquilo que é atrativo aos nossos olhos. Você precisa se apaixonar por dizimar, por ofertar, por primiciar. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês: uma coisa é amar a Deus e outra coisa é amar os seus princípios. A palavra de Deus diz que o homem próspero, ele ama a Deus, mas ele também ama os seus princípios. Eu lembro que quando eu namorava com a Raquel, eu trabalhava em uma empresa que eu tinha que pegar 6 horas da manhã, mas eu amava conversar com ela, e ali eu ficava conversando com ela às vezes até de madrugada. Às vezes ela dizia: amor, o telefone estava aqui, caía do meu ouvido. Eu adormecia conversando com ela. Por quê? Porque quando nós amamos, nós nos envolvemos, nós entramos, nós nos misturamos. E eu quero orar para que cada pessoa possa amar os princípios de Deus. Meu Deus, cada pessoa que está aqui essa noite, Senhor, faz eles amarem os seus princípios. Meu Deus, faz com que eles entendam, eles tenham uma revelação no íntimo, no profundo de cada um, Deus, para que cada um possa entender o que é desatado sobre a vida deles, vivendo e praticando, em nome de Jesus. 2 princípios que trazem multiplicação financeira. O primeiro eu vou chamar de lei da semente. Na lei da semente eu tenho 3 fatores. O primeiro dele é a lei da semente. O primeiro dele é o plantio. Eu quero primeiro que vocês entendam que toda vez que eu falar de semente, você pode assemelhar a dinheiro, tá bom? E eu quero dizer uma coisa. Eu aprendi isso em 2017, que do mesmo jeito que uma pessoa aprende a ganhar almas,
ela aprende a multiplicar dinheiro. A mesma lei que opera sobre uma semente, ela opera sobre o dinheiro. A mesma forma que se multiplica, que uma semente se multiplica, é a mesma lei que é aplicada ao dinheiro. É a mesma coisa, a mesma coisa. A semente, ela precisa ser plantada. Ela precisa ser plantada. Sempre que eu falo de semente, eu estou assemelhando a dinheiro. Veja só, se você quer um pé de feijão, se você quer colher uma horta lá no fundo da tua casa, você vai chegar hoje lá e dizer bem assim, não, eu vou colher numa horta? Não, precisa ser plantado. Se você plantar, daqui a pouco você vai ver os frutos, eles vão nascerem. João capítulo 12, você vê quando Jesus diz, se o grão de trigo não for plantado, não tem plantio. O grão de trigo precisa ser plantado do mesmo jeito que nós tratamos lá na nossa igreja, do mesmo jeito que nós tratamos um casal que está enfrentando um problema de adultério, do mesmo jeito que nós enfrentamos uma pessoa que está tentando se libertar de drogas, do mesmo jeito que nós tratamos um pecado, nós tratamos uma pessoa que rouba a Deus nos dízimos e das ofertas. Ela precisa ser ajudada, ela precisa ser ensinada, ela precisa aprender e ela precisa viver a palavra de Deus. Porque senão ela vai passar anos entrando na igreja, saindo, vendo os milagres de Deus acontecendo na vida das pessoas e nunca na vida dela. Nunca vai ser ela. Sabe, eu não sei se vocês ainda fazem aqui o último culto do ano, culto de testemunhos, tal, de coisas poderosas. Queridos, a gente teve 3 cultos para contar os testemunhos do que Deus está fazendo na vida do povo. A gente teve 3 cultos para poder ouvir o que Deus estava fazendo na vida do povo. Além dos testemunhos que são contados ao longo do ano, porque Deus, quando nós vivemos, amamos os seus princípios, é ativado algo sobrenatural sobre a nossa vida. Você não vai ver, se você está esperando ver, você não vai ver, você não precisa ver, você precisa crer. Porque você não vai para um lugar que você vê, você vai para um lugar que você crê. Então, nós precisamos amar a Deus e amar os seus princípios. Nós precisamos deixar isso ser ativado sobre a nossa vida. Uma pessoa em adultério, ela é tratada na igreja, queridos, do mesmo jeito. A gente chega lá, trabalha, do mesmo jeito uma pessoa que não é dizimista, a gente chega, olha, querido, é muito importante. Eu estava conversando com gerentes lá nessa empresa que eu trabalhava, e tinha um gerente que eu ouvi, ele dizer o seguinte, que 70% dos clientes dele, 70% dos clientes deles recorriam ao cheque especial para completar a feira todo mês, deixando 15% do cheque especial lá dentro, viu? Que agora baixou, né? Mas era 15%. 70% dos clientes deles precisavam usar cartão de crédito para fazer a feira por mês. Você acha que isso é uma vida abundante de Jesus sobre a vida de uma pessoa? Você acha que isso é o sobrenatural que Deus tem sobre a vida de uma pessoa? Você acha que isso é o que Deus tem para você? Você viver a vida toda? Deus quer que você seja a pessoa mais próspera da sua família. Deus quer que você sempre esteja numa posição de ajudar, de abençoar, de liberar sobre a vida dos outros, e não sempre precisando ser ajudado, precisando ser complementado, as suas contas, a tua feira, o que você precisa, isso não é o que Deus tem para você. Deus quer que você esteja numa posição de governo, eclésia. Na antiga Grécia, eram governantes. Os princípios, eles liberam coisas poderosas sobre as nossas vidas. Eu lembro que o pastor Arão, ele contou um testemunho de um casal de empresários que chegou lá para ele e disse, pastor, nossa empresa está fechando, nós precisamos de uma pastoral com o Senhor, precisamos ter um momento com o Senhor o mais rápido possível. Aí o pastor olhou assim, ele disse, amanhã, pela manhã é possível, pastor? O pastor disse, amanhã, 9 horas da manhã, esteja o casal aqui na igreja que eu quero conversar com vocês. O casal veio no outro dia, 9 horas da manhã, o pastor disse que coloca... Nós fazemos um envelope mensal, né? Ele faz um envelope um pouco maior e coloca ele anual. E ele diz que coloca um mural na frente da entrada da igreja, onde as pessoas se deparem, assim que elas olharem, elas se deparem com a fidelidade ou com a infidelidade delas. Então assim que elas olharem, elas vão ver se elas estão sendo abençoadas porque elas têm semeado, ou se elas têm sido amaldiçoadas porque elas têm descumprido os princípios de Deus.
Ele disse que chegou logo cedo no outro dia, pegou o envelope do casal, olhou, era o mês de agosto, eles não tinham ofertado nem dizimado nenhum mês do ano. Quando o casal chegou, sentou, pastor, passaram 55 minutos só falando de desgraça. Pastor, nós estamos perto de não pagar os funcionários. Pastor, não estamos conseguindo pagar carro. Pastor, nós estamos endividados. Pastor, nós estamos passando por isso. Pastor, nós estamos passando por aquilo. Pastor, isso, pastor, aquilo. Pastor virou o envelope assim e disse, como é que vocês podem esperar algum plantio se vocês não semeiam? Pegou e jogou um envelope assim para eles. Não tem como, queridos, você esperar receber uma colheita se você não está semeando. Não adianta a gente estar se enganando pensando que vamos receber uma colheita de Deus se nós não semeamos. Só tem plantio quem semeia. Só tem plantio quem semeia. Precisa existir um plantio. Se o grão de trigo não cair na terra, ele fica só. Quando Deus te dá uma bênção, ouça bem isso, quando Deus te dá uma bênção, Ele não está te abençoando, Ele está te provando. Deus está te abençoando quando Deus te pede algo. Quando foi na segunda semana do mês passado, de janeiro, desculpa, a gente já está em março, né? De janeiro eu estava lá em casa e eu estava conversando com Deus e eu disse bem assim, Senhor, a igreja de Maceió está construindo lá e eu queria tanto, Senhor, doar o meu carro. Só que o meu carro tem um carnê que ainda está na metade. E eu olhando o que é que eu poderia dar, o que é que eu poderia fazer, o que é que nós poderíamos semear. E eu vi, a gente tem uma moto lá que estava quitada. E eu disse bem assim, não, eu vou semear essa moto. Aí rapidamente veio uma incredulidade. Eu disse, não, isso é coisa da minha carne. Isso não tem nada a ver não. Peguei e vendi a moto para um funcionário meu lá. Peguei e vendi a moto. Quando foi na semana seguinte, a gente vai fazendo discipulado, pastor Glauco, voltando de viagem. E ele diz bem assim, Eduardo, se eu comprar uma moto para a gente fazer um sorteio, o que é que você acha? Eu disse, meu Deus, me perdoe, Senhor. Me perdoe, foi o Senhor falando comigo. Porque quando Deus fala comigo, eu me assombro. Vocês lembram de Saul? Saul recebia uma direção de Deus, faça assim, eles iam fazer assado. O Senhor dizia, extermina tudo. Ele voltava com as novilhas, voltava com os carneiros mais gordos. Dizia, não, é para o Senhor. Saul entrou no ministério com a oferta do seu servo. E ele saiu dele, porque ele nunca aprendeu a dar nada a Deus. Ele saiu do ministério, porque ele sempre foi um cara mesquinho com Deus. Ele queria viver toda a sua época de reinado, ofertando o que não lhe custava nada, o que não era dele. Sempre que Deus mandava ele para uma guerra, ele não queria tirar do dele, ele queria pegar do que era do inimigo, para derramar diante do Senhor. E ali eu comecei uma crise, eu comecei, meu Deus, se o Senhor quiser essa moto, eu vou comprar ela novamente, eu pago mais caro, mas se o Senhor quiser ela, eu vou trazer ela. Mas se o Senhor quiser outra, Senhor, eu vou comprar outra e eu vou trazer outra. E queridos, eu estou contando isso para vocês, não é para me engrandecer, daqui a pouco vocês vão entender por que é que eu estou contando isso. Cheguei e fiz esse propósito com Deus e passei um dia e meio orando e perguntando a Deus. Quando foi no final de semana, na sexta-feira, chegou um cliente meu lá que era para ter vindo pegar um vidro na terça, um vidro de um ônibus escolar, que o promotor de justiça estava em cima, para botar esse ônibus para circular, ônibus escolar e tal. Mas teve muita chuva, né, como essa que está tendo lá hoje, e atrasou tudo. Aí o cara chegou lá, chegou nessa moto. Eu disse, e essa moto? Ele disse, é para vender. Eu disse, pronto, tá certinho. Eu disse, quanto é que é a moto? Ele disse, 5 mil. Eu disse, rapaz, Deus colocou no meu coração um projeto de Deus para abençoar uma igreja que está em construção. Qual o menor preço que você faz nessa moto? Eu não fui chorando para ele não, que eu não gosto dessas coisas não. Qual o menor preço que você faz na moto? Ele disse, rapaz, eu só estou vivo porque Deus existe. Levantou a bermuda assim, uma cirurgia gigante. Minha granja, que lá eles chamam chácara de granja. Minha granja foi assaltada e o cara atirou numa veia que horta e foi algo terrível. E os médicos não sabem porque eu não morri. Eu vou lhe dar essa moto pelo valor que eu comprei. Eu vou lhe dar ela por 4.500. Inclusive eu tenho um janelão lá em casa. Manda o pessoal da sua vidraçaria lá medir. Eu disse, mano, não, vamos lá nós dois agora. Já fui lá, já medi, já coloquei no negócio, já fechei ele, já ia deixar a moto na hora. Eu disse, não, pode ir, daqui a pouco você traz a moto. Mas queridos, Deus, eu entendo que Deus, Ele quer nos abençoar quando Ele nos pede algo.
Quando nós começamos a construir a igreja lá em 2017, no finalzinho de 2016 começou esse desejo. Nós estávamos pregando e tinha um muro assim, os ratos passando por cima. E eu dizia, Deus, quando é que vai chegar pessoas aqui, né, pessoas se sentirem bem num ambiente como esse? Eu disse, não, Senhor, nós queremos. Passei bem uns 2 meses com os meus discípulos, a gente só jantando, orando, jejuando, buscando. E Deus começou a me dar uma visão sobre uma igreja que tinha um telhado como um ginásio. Coloquei no LX, já achei esse telhado, comprei. O cara me fez pagar no cheque em 12 vezes, do jeito que eu podia pagar. Mas enfim, nós doamos o nosso carro para a construção da igreja. O nosso primeiro carro. E às vezes eu chegava, saía lá em Natal, tem muitas correntes de vento. Por isso que lá em Natal é o melhor canto para eólica. Lá hoje as maiores usinas, o maior produtor de energia eólica do mundo é lá em Natal. Natal não, Rio Grande do Norte, tá bom? Então, você sai, o sol está limpo, quando você chega ali, já está chovendo. No hiper, já está chovendo, na Walmart, já está chovendo. Então lá acontece muito disso. E às vezes eu ia para o trabalho, quando eu chegava lá, e o pessoal ficava rindo, zombando. E aí, irmão, cadê o carro? Esse homem é doido demais. Foi dar o carro. Eu era de uma igreja que tinha uma desembargadora, e eu lembro, manhã também lembra disso, a igreja que a gente se converteu. E eu disse bem assim, Senhor, eu quero ser como essa mulher, Senhor. Um dia eu quero ter para abençoar a tua obra desse jeito. Eu não quero ser um parasita que fica apenas olhando as coisas acontecerem. Eu quero ser o cara mais abençoado, Deus. Eu quero que o Senhor me dê. Eu quero ser um cara usado pelo Senhor. E aí quando nós doamos, queridos, foi motivo de tanta alegria para nós. Foi de tanta alegria. Quando completou um ano, Deus nos deu um carro que valia 3 vezes o valor do carro. Vim para aqui várias vezes com ele. Aleluia. Eu doei um Peugeot Passion, recebi uma Frontier. Frontier que eu gostava muito dela, do jeito que eu queria. Valia 3 vezes o valor, para mim pagar como eu pudesse, dando 10 mil reais de entrada. Comprei o carro, fiquei com o carro. No mesmo ano, o dono da empresa decidiu, eu vou vender a empresa. Eu disse, meu Deus, agora que eu comprei esse carro. E fiquei preocupado. Apareceu um cara, começou a conversar comigo, eu ofereci a empresa para ele. O dono chegou na hora e disse, se você vender a empresa a ele, eu dou 10 mil reais. Eu ganhei 10 mil, o cara comprou a empresa. Quando ele comprou a empresa, precisava de carretas para puxar, que é uma distribuidora de cimento. Eu vendi as carretas, ganhei mais 6 mil. Vendi mais um terreno a ele, ganhei mais 10 mil. Vendi mais um caminhão, ganhei mais 1.000. 27 mil eu ganhei em menos de 6 meses. E Deus começou a abençoar de uma forma sobrenatural. Porque nós precisamos semear. Se você não semeia, você não tem plantio. Não adianta a gente esperar algo de Deus se a gente não semeia. Malaquias diz, traz os teus dízimos, vem semear os teus dízimos e as tuas ofertas, e você vai colher o quê? As comportas dos céus se abrindo sobre a sua vida. A palavra de Deus diz isso. Agora, queridos, eu quero fazer uma observação em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. A palavra do Senhor diz, porque Deus nos dá pão para alimento e semente para semear. Quantas coisas Deus nos dá? Quantas coisas Deus nos dá? 2. Deus nos dá pão para alimento e semente para semear. Do que Deus nos dá, uma parte é pão e outra parte é semente. Só que tem pessoas que estão comendo a semente. Como é que vai colher algo? Está quebrando o princípio, está comendo a semente. E isso é muito grave. Eu quero falar essa noite sobre o segundo fator. O primeiro é semear. O segundo fator é a semente precisa morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Queridos, tem pessoas que trazem o dízimo, que trazem a oferta, mas trazem com tanta dor, com tanta tristeza, com tanto apego. Ele coloca ali, mas existe uma ligação espiritual.
Ele não deixa a semente morrer. Talvez tem pessoas aqui que são dizimistas e ofertantes e não estão colhendo o sobrenatural de Deus sobre as suas finanças porque não está deixando a sua semente morrer. Você precisa deixar a sua semente morrer. Eu lembro de um pastor, ele chegou e disse que teve uma direção de Deus. Chegou e disse: irmão, no final do culto eu quero falar com você, vai lá em casa. Ele disse: pastor, mas eu estou sem carro. Ele disse: não, eu sei disso, mas uma pessoa vai te pegar, vai lá em casa, depois eu estou chegando lá. Ele vai, chega lá, quando é no final do culto, ele vai para casa, o irmão está lá esperando ele na porta, ele aperta no controle, abre o portão, pega a chave do carro e diz: toma, irmão, pega esse carro aqui e leva para sua casa, é seu. Ele fica: mas pastor, como assim? Eu não estou entendendo. O senhor está normal? Ele disse: meu filho, eu nunca fui tão normal, mas aproveita a oportunidade, pega e vá-se embora. Pega e vai embora. E ali ele pegou o carro, foi embora, a mulher estava do lado, ficou só olhando assim. A mulher olhou para ele e disse: você está bem? Ele disse: eu estou bem, mas eu quero que você fique bem, vem para cá. Chegou perto de uma tomada, ligou o interruptor, quando ele ligava a tomada acendia, quando ele desligava a tomada apagava. Aí ela disse bem assim: você está bem? Ele disse: eu estou bem, eu quero que você fique bem. O que é que acontece quando eu desligo? Não, apaga. Ele disse: se desligue desse carro, porque quanto antes você se desligar, antes nós vamos ganhar ou comprar outro. É porque o carro era dela. O pastor tinha dado do carro da esposa. Ô bicho de mantelado, né? Ele disse: deixa a semente morrer. Ela disse: pronto, já morreu, já está morta, eu já nem lembro mais. Ou seja, compre logo outra, rapidamente. Tem gente, queridos, que precisa aprender que a semente tem que morrer. Você tem que dar e não olhar. Você tem que dar e esquecer. Terceiro fator que eu quero falar essa noite: o que você semeia, reproduz segundo a sua espécie. Gênesis 1:24. Se você quer colher feijão, o que é que você planta? O que é que você planta? Ó, que legal. Se você quer colher alface, o que é que você planta? E se você quer colher dinheiro, o que é que você planta? Dinheiro, queridos. Você tem que plantar dinheiro. Você precisa plantar, porque a lei vai se reproduzir à medida daquilo que você faz. No mês de janeiro, nós, depois de batermos o caixa da nossa empresa, né, fazemos o balanço, decidimos tirar R$1.000 do nosso lucro. E aí Raquel ficou com 500, eu fiquei com 500. E dos meus 500 eu mandei 200 para o Cadu e fiquei com 300. Ia passando uma pessoa lá na igreja e Deus disse bem assim: pegue R$100 e dê para essa pessoa agora. Eu disse: essa voz, será que é de Deus? Ele disse: essa pessoa está sem objetos de higiene pessoal. Peguei R$100 aqui, na hora que ela passou, disse: tá aqui, vem cá, Deus mandou te entregar isso aqui. Queridos, eu não dou porque eu tenho, eu dou porque eu tenho fé, porque eu acredito na voz de Deus. Tem tantas pessoas que têm fé de orar para receber uma cura. Você tem que aprender a ter fé sobre a sua área financeira. Você tem que aflorar a sua vida financeira. Você tem que deixar germinar as bênçãos de Deus sobre as suas finanças. A maioria dos crentes mais espirituais, que mais jejuma e ora, tem problemas financeiros. Os que eu conheço, tem sérios problemas financeiros. Eu já conheci pessoas de oração, de orar várias horas, de buscar o Senhor, de algo muito poderoso, e tem sérios problemas na vida financeira, porque são ruins de plantio. Porque são ruins de plantio. É uma lei, é um princípio. Se não planta, não tem plantio. E você vai receber de acordo, né? De acordo com o que você semeia. Se você está jejuando, se você está jejuando pela sua vida financeira, eu quero falar logo uma coisa muito forte que Deus falou para mim. Uma coisa muito, muito, muito profunda. Não existe oração, queridos, que quebre a infidelidade. Não existe oração que quebre a infidelidade. Não existe jejum
que quebre a infidelidade. Se você está jejuando pela sua vida financeira e você não é um dizimista, um ofertante, o seu jejum não está valendo de nada, você está apenas passando fome. Não existe jejum que quebre a infidelidade. O que quebra a infidelidade é a fidelidade. É você dizimar e ofertar. Não adianta você estar orando. Eu estou orando por isso, pela minha empresa. Eu estou orando pelos meus recursos. E você continuar sendo uma pessoa infiel. O diabo tem legalidade de tocar nas suas finanças. Eu preciso entender sobre amar a Deus e amar os seus princípios. Se você quer colher finanças, então semeie finanças. O segundo princípio que eu quero falar essa noite. O segundo princípio é sobre qualidade. Diga qualidade. Diga, para eu ser próspero. Diga, para eu ser próspero, eu preciso semear. E precisa ter qualidade. Você sabia, aqui nós vemos, por exemplo, a fábrica aqui de macarrão, né? Nós passamos aqui, vemos esse muro, é uma fábrica de macarrão, de biscoito. Só que lá no sul do país, as fazendas são verdadeiras fábricas. E se investe milhões. Há um investimento de milhões em cooperativas para o beneficiamento do grão, para se encontrar o melhor grão possível. Há um investimento na qualidade do grão. Há um investimento. Imagina o cara que tem 1.000 hectares de terra. Imagina o cara que tem 1.000 hectares de terra semeando em uma terra, ele vai receber de acordo com a qualidade do grão que ele semeia. Queridos, você precisa entender que qualidade, dentro desse contexto que eu estou falando, você pega o seu salário, você retira o seu dízimo, você retira a sua oferta, e aí Deus abençoa todo o restante. E aí Deus vem sobre todo o restante. Porque muitas vezes, durante muito tempo eu vivi na minha vida, pegava o meu salário, botava no bolso, ia gastando. Às vezes dava para mim dizimar, às vezes não. Ou às vezes eu chegava ali no final do mês e dizimava mais na faca. Mas como é que Deus ia abençoar as minhas finanças se a Bíblia manda a gente retirar e a bênção vem sobre o restante? É as primícias, queridos. A gente tem que tirar as primícias, tirar os nossos dízimos, tirar as nossas ofertas. E aí Deus abençoa o restante. Nós precisamos entender que isso é uma verdade. Deus não trabalha com a ótica do valor, Deus trabalha com a ótica da qualidade. Eu quero usar um exemplo aqui. Vem cá, Val, no teclado. Vem cá, vocês dois. Sobe aqui. Né? Não sei se tem como subir isso. Vem cá, vocês dois. Bem ligeirinho, ligeiro. Vou citar um exemplo aqui. Esse irmão aqui, ele ganha R$500. E esse irmão aqui, ele ganha R$5.000. Empresário, dono de restaurante, né? Forte. Esse cara aqui dizima quanto? R$50. Esse cara aqui dizima quanto? R$500. Esse cara aqui vai e oferta R$10. Esse cara aqui vai e oferta R$20. Quem ofertou mais para Deus? Esse cara ofertou mais. Porque ele ofertou de acordo com o salário que ele ganhava. Ele ofertou R$10, mas esse cara ganhava 10 vezes mais. E ofertou R$20. Você veja, podem lá, obrigado. Você veja que Deus, vamos aplaudir a vida deles. Aqui para vocês não perder, ó. Deus, Ele só pesa a nossa oferta quando Ele analisa a nossa oferta e não encontra qualidade de acordo com a nossa possibilidade. Deus só pesa a nossa oferta quando Ele não encontra qualidade na nossa oferta de acordo com a nossa possibilidade. Você faria parte de uma igreja. Você faria parte de uma igreja onde o pastor Glauco está aqui, eu tenho certeza, mais da metade da igreja ir embora. Na hora que você fosse ofertar aqui, o pastor estivesse olhando quanto é que você está colocando dentro do envelope e ficasse com os discípulos dele aqui olhando na hora que você botasse. Você faria parte dessa igreja? Jesus chama os seus discípulos
As pessoas estão vindo ofertar e ele está com os discípulos dele aqui, ó, o ofertório aqui, ele olhando para dentro do ofertório. Quanto é que as pessoas estavam dizimando, ofertando? E está ele e os discípulos dele. Quando termina, Jesus chama os seus discípulos e diz: quem ofertou mais? O pessoal: não, Senhor, que pergunta é essa? Ouviu as fortunas deles? Não. Quem ofertou mais foi aquela mulher. Porque houve verdadeiras fortunas depositadas, mas dentro da possibilidade deles, não era nada. Dentro da condição deles, aquilo ali era uma esmola. O que chamou a atenção de Jesus foi aquela mulher. Jesus disse que veio à terra para fazer o que via o Pai fazer. Olha, existia Abel e Caim. Abel, pecuarista. Caim, agricultor. Eles vão ofertar diante do Senhor. Abel pega o melhor das ovelhas, dos bois, traz lá e bota diante do Senhor. Caim: homem, a oferta para Deus é uma oferta queimada. Vai queimar, pega as pontinhas de macaxeira, as pontinhas de inhame, os negócios quebrados, chega lá e bota diante do Senhor. Quem foi rejeitado? Foi a oferta de Caim, não foi? Ele e a oferta dele. O Senhor disse: eu não recebo você e não recebo a sua oferta. Jesus disse que veio para fazer o que veio o Pai faz. Ainda hoje, quando nós vamos depositar a nossa oferta, o Senhor se inclina para olhar o que é que aquela oferta representa para nós. O que é que aquilo tem de representação para Deus e os princípios dele. Você precisa se apaixonar por Deus e pelos princípios dele. Não só pela cura, não só pelo quanto ele pode te dar, não só pelo que ele pode te proporcionar, mas você precisa se apaixonar por Deus e pelos princípios dele. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar.